e vamos orar. Hoje tem ceia ainda, vai ser muito especial. Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio e pela oportunidade que nós temos de mais uma noite receber a Tua palavra. Nós estamos aqui porque nós desejamos estar em Tua presença. Nós pedimos luz, direção e sabedoria do Senhor agora sendo derramada sobre nós. Repreendido todo ataque das trevas que de alguma forma venha trazer confusão em nosso meio, quebrado e cancelado em nome de Cristo Jesus. Que haja um liberar do Senhor aqui neste lugar, no ministério infantil, a presença gloriosa do nosso Deus. Que nessa noite venha haver, Senhor, sim, libertação, venha haver um despertar do Senhor. Que seja nessa noite levantados homens e mulheres, guerreiros e guerreiras do Senhor, ungidos, separados, Deus, para a batalha, para aquilo que o Senhor tem, para aquilo que o Senhor irá fazer. Então nós clamamos direção do alto, nós clamamos a Tua palavra vindo sobre as nossas vidas. Nós estamos agora preparados para receber tudo aquilo que o Senhor tem para entregar, aquilo que o Senhor tem para derramar. Senhor, usa a minha vida da maneira como o Senhor queira, da maneira como o Senhor deseja. Longe de mim querer atrapalhar o Teu agir, mas que seja feita a Tua vontade neste lugar. O Teu querer, o Senhor tem livre acesso, o Senhor tem permissão para agir, para mover da maneira como o Senhor deseja. Então venha sobre nós e toque as nossas vidas, pois precisamos do Senhor essa noite. Precisamos de Ti nas nossas vidas. Que Jesus receba toda a honra e toda a glória. É assim que nós oramos em Teu nome, Senhor Jesus, e agradecemos. Amém e amém. Queridos, uma das coisas que como pastor eu percebo muitas vezes a reação das pessoas. Lembre que eu não nasci pastor, então eu também continuo sendo ovelha, e antes de ser pastor eu era aquele que estava no processo, continuamos no processo. Mas uma das coisas que como pastor eu percebo é a reação de algumas pessoas, quando elas estão muitas vezes conversando com a gente em busca de um conselho, em busca de uma palavra, em busca de uma orientação, em busca de algo a qual elas estão precisando, numa área que elas estão enfrentando, seja no casamento, seja na área financeira, seja na área emocional, seja na área familiar. Pai, como um pai tem que lidar com o filho, a mãe lidar com os filhos, ou até mesmo os filhos lidar com os pais. Você ouve de tudo. Eu já ouvi de tudo. Pastor, como que eu tenho que lidar com meu pai? Como que eu tenho que lidar com a minha mãe? Como tem que lidar com o meu patrão? Pastor, o que tem que fazer? Passa o carro por cima? Não. Tem uns que têm vontade de sair atropelando geral, falam, não, esse não é o plano de Deus, esse não é o propósito de Deus, essa não é a direção de Deus. E muitas vezes, no meio das conversas, nós sempre vamos falar o que a palavra de Deus diz. Então, quando você vier conversar com nós pastores ou com os líderes, nós nunca vamos falar para vocês baseado no que nós achamos. Eu não vou caminhar baseado no que eu acho. Se eu quero viver a bênção de Deus, nós acabamos de ver um texto, de Deus não se zomba. Então eu preciso caminhar segundo aquilo que o Senhor fala na palavra dele. Então se eu quero viver o que Deus tem para a minha vida, eu preciso caminhar segundo a palavra de Deus. Mas muitas vezes nós estamos ali falando para as pessoas, ouvimos, damos direções sempre à luz da palavra, a direção. Porém muitas vezes, na grande maioria, quando nós falamos para as pessoas, na verdade o que você precisa é ler mais a sua Bíblia. Você precisa orar. As faces que estão diante de mim são as melhores. Tem uns que têm a coragem de falar, só isso, pastor? Tipo, é só isso? Eu estou aqui 1 hora abrindo o coração, rasgando, chorando, e você fala, vai ler tua Bíblia? Vai orar? Pastor, o que está acontecendo? Eu sei que já também passei por isso, lembre, antes de ser pastor eu também já troquei ideia com pastores. Então eu sei o que é isso. Você abre o coração, você vai trocar ideia, você vai falar tudo, e você espera que a pessoa vai puxar um celular. Espera aí que o teu problema será resolvido agora. Eu vou aqui fazer agora, aqui ligar o Bluetooth, vou fazer aqui a conexão, você vai receber agora a bênção do Senhor. Pum, receba. E você acha, a pessoa acha
que ela simplesmente sentando na cadeira, batendo um papo, simplesmente tudo ali vai mudar na hora. Talvez um processo vai se iniciar, algo vai acontecer a partir dali, mas não existe um aplicativo da bênção. E eu confesso que eu também queria um aplicativo desse, seria muito mais fácil. Receba o download da glória agora aí, meu querido. Tua bênção chegou ali, seria muito bom, seria incrível. Eu acho que ia bombar esse aplicativo, a bênção do Jesus facinho, sem esforço nenhum. Mas não é assim. Não é o que a palavra de Deus fala. E as pessoas muitas vezes olham quando você fala de ler a tua palavra, de ler a palavra de Deus, de orarem. As expressões são diversas, o rosto muda. Pastor, é só isso? Tem que orar? Eu preciso ler Bíblia? Eu achei que o Senhor ia fazer algo diferente. Claro que muitas vezes o Espírito Santo traz palavra de conhecimento. Nós conseguimos ter na raiz algo, uma situação que está rolando, algo que está vendo, que a pessoa de repente não está vendo, mas tudo é baseado na palavra. Mas mesmo assim nós sempre vamos falar para eles: você precisa ler a tua palavra, você precisa ter a tua oração, você precisa ter um tempo com Deus. Agora, isso na verdade nos mostra que como hoje as pessoas que estão dentro da igreja, elas têm negligenciado, repete comigo, hoje dentro da igreja, muitos têm negligenciado a batalha espiritual, muitos têm negligenciado um mundo espiritual. As pessoas hoje dentro da igreja, elas não, pessoas que dizem que conheceram Jesus, que receberam Jesus, muitos não conseguem realmente levar a sério ou ver que é real essa questão do mundo espiritual. E eu sei, eu entendo, há uma guerra dentro de nós, como que algo que eu não vejo existe, aquilo que eu vejo é muito mais palpável, aquilo é muito mais concreto, é muito mais real, é isso aqui que está diante dos meus olhos. Sim, mas isso nos faz muitas vezes negligenciar algo que nós não vemos, mas é real, porque não é porque eu não vejo que não existe. Não é porque eu não vejo que não está lá. Na verdade, se nós vamos à luz da palavra de Deus, em Hebreus fala que as coisas que nós vemos, elas vieram a existir a partir daquilo que nós não vemos. Então, se nós pensarmos, o mundo espiritual veio primeiro do que aquilo que nós vemos hoje, que é o natural. Aí eu te pergunto, o que é mais real? Porque Hebreus fala isso, aquilo que nós vemos veio a partir daquilo que nós não vemos. Quando Deus disse haja luz, Deus já estava lá, o mundo espiritual já estava. Então depois começou a vir a questão do natural. Então aqui, se nós olharmos, existe essa questão do mundo espiritual. Só que essa negligência ao mundo espiritual, muitos acabam achando, beleza, é de boa, mas não é. Porque a negligência do mundo espiritual, a questão do espiritual acaba afetando muitas vidas, acaba afetando famílias, acaba afetando negócios, acaba afetando saúde, acaba afetando chamados, ministérios, em tantas áreas das nossas vidas. Então a negligência ao mundo espiritual me faz, mesmo numa vida onde eu falo que tenho Jesus, tomar um couro, ou muitas vezes deixar de viver aquilo que Deus tem. A negligência pelo mundo espiritual, para as coisas espirituais, me faz muitas vezes deixar de viver aquilo que Deus tem, deixar de experimentar aquilo que o Senhor pode mover, porque a minha negligência, a questão espiritual, está me fazendo de alguma forma ser influenciado por alguém ou por algo. E se eu estou negligenciando o espiritual, estou vivendo apenas o natural, talvez áreas da minha vida que poderiam estar vivendo algo diferente, infelizmente não estão.
E nessa noite, meu querido, é uma noite onde eu espero que o Senhor Jesus venha tocar a minha, a sua vida, que o Espírito Santo venha mostrar para mim e para você, que venha se levantar sim, uma geração preparada para a batalha, uma geração que não venha negligenciar o mundo espiritual, uma geração que venha entender, Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós, Deus tem coisas para mover nas nossas vidas, e eu e você precisamos ficar atentos a tudo isso que Deus quer fazer. Posso ouvir um amém, igreja? Um texto que ela está grifado na minha Bíblia há muito tempo, e eu bati o olho nesse texto, e é um texto que me chama a atenção demais. Está em 1 Samuel capítulo 13, versículo 19 e 20, que diz assim: ora, em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espadas nem lança, pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para amolar a relha do seu arado, e a sua enxada, e o seu machado, e a sua foice. Até aqui. Esse texto é um texto que quando você pega, você lê, passa lotado nele, você fala, o que isso quer dizer? O que isso significa? O que isso traz para nós? Aqui, quando nós olharmos aqui, quem estava reinando ainda era Saul. Saul era o rei de Israel. Davi seria levantado um pouco mais à frente, algum tempo à frente, mas aqui ainda era Saul que estava reinando. E aqui nós estamos vendo que os filisteus, arqui-inimigo do povo de Israel, para quem é da época de cartoon, é tipo o Super-Homem contra o Lex Luthor. Era mais ou menos isso, arqui-inimigo. Tipo, está sempre se levantando. O filisteu está sempre se levantando contra o povo de Israel. Estava sempre vindo para querer acabar com o povo de Israel. O povo de Israel, um povo escolhido do Senhor para viver as promessas de Deus nessa terra. Aqui, o povo filisteu era o povo inimigo de Israel, e eles sempre se levantavam em guerra para atacar o povo de Deus. Mas agora, nesse texto que nós estamos lendo, nós vemos uma estratégia que o inimigo usou contra o povo de Deus. E a estratégia que ele usou para a guerra, para a batalha foi: Israel não pode ter ferreiro. Israel não pode ter ferreiro para que venha fazer espada, para que venha fazer lança, para que quando chegar a hora da batalha, eles não tenham ferramenta nenhuma para a guerra. Então ali era uma estratégia. Eles falam aqui no texto, você vê que no texto eles usaram essa estratégia durante anos. Coloca para mim o próximo. Ora, em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espadas nem lança. Então a maneira com que eles faziam naquela época, do povo de Israel não ter espada e não ter lança para o campo de batalha, não tem que ter ferreiro, não tem que ter gente que produz isso. Era uma estratégia de guerra. Depois você pode ler em casa, falam que eles queriam amolar as ferramentas deles, eles tinham que descer até os filisteus. E aí é interessante, porque isso para nós parece tão... O que isso significa, pastor? Naqueles dias, o ofício de ferreiro era importantíssimo, pois a sociedade da época vivia da agricultura e das guerras. Quem está lendo aí os 100 dias com o pastor Felipe, está vendo que agora começou desde a época, meu irmão, começa a vir guerra, desde lá de trás, vai tomar, tem que ter espada. Negócio vai para cima, guerra, o inimigo se levanta, guerra em cima de guerra, você vê guerra em cima de guerra. E o ferreiro, ele era fundamental para o povo, pois era ele quem fazia as armas e as ferramentas. As armas eram importantes para a defesa da casa, era importante para a cidade, era importante para as famílias. Então as armas naquela época, a gente vê aqui, está falando no contexto das espadas, era algo que a pessoa usava para poder se defender, a pessoa usava para poder blindar. Você vê, eu não coloquei esse texto aqui, mas tem um dos valentes de Davi,
É um cara que com a espada na mão, quando os inimigos vieram, ele derrubou um a um com a espada, e foi tanto sangue, que o sangue colou na mão dele, que colou na espada, não conseguia soltar. Então espada fala de guerra, batalha, proteger minha terra, proteger meu território, proteger minha casa, proteger minha família, proteger tudo. De alguma forma, a Bíblia não fala como, mas de alguma forma, o inimigo, no caso os filisteus, haviam tomado, ou eliminado, ou removido, ou pegado, não sei, os ferreiros de Israel, para que não pudessem fazer espadas ou lanças para um exército. Então olha só que situação difícil. Israel tinha um exército que não tinha espada nem lança, ou seja, ele tinha um exército, mas era um exército desarmado. Ele tinha um exército, mas era um exército desarmado. Ele tinha pessoas, mas eram pessoas que não estavam com as suas espadas. Um exército que não tem arma. Como lutar? Como guerrear? Aqui nós sabemos no texto à frente que Deus moveu de forma poderosa e sobrenatural. Deus surpreendeu de forma extraordinária. Mas o foco aqui que eu quero trazer para nós hoje é justamente esse. O povo não tinha ferreiro, o inimigo conseguiu fazer com que eles não fizessem espada nem lança. E isso talvez você chegou e falou assim: pastor, aonde esse culto vai chegar? É para a gente sair comprando os negócios, algumas coisas? Vai você que escolhe, aleluia. Tem gente que gosta, tem outros que não. Mas é da hora dar uns tiros, aleluia. Mas cada um escolhe. Não é isso que eu quero chegar. Porque se nós olharmos, nós temos que, primeira coisa, entender. Hoje, dentro das igrejas, infelizmente, o inimigo conseguiu fazer a mesma coisa. Hoje, em nossos dias, o inimigo conseguiu fazer a mesma coisa. De alguma forma, muitas vezes sutil, o inimigo conseguiu fazer com que um povo de Deus estivesse completamente desarmado, espiritualmente falando. Um povo que está no meio de um campo, mas que não tem armas espirituais para guerrear. E se eu estou no meio do campo de batalha e eu não tenho arma para poder guerrear, a pergunta, meu querido, fica: como é que eu ganho esse negócio? Isso me mostra que talvez a pancada vai ser forte. Então, se nós olharmos aqui, o inimigo usa de estratégia. E estratégia que hoje no meio da igreja as pessoas não abrem os olhos para poder enxergar. Se nós olharmos aqui, a primeira coisa que o inimigo consegue fazer em nossos dias, ele tenta de todo jeito fazer com que as pessoas ignorem a batalha espiritual, ou o mundo espiritual, a batalha espiritual. Ele faz com que as pessoas simplesmente não enxerguem, ou simplesmente acham que não é verdade. Tá vendo muito filme, pastor? Tá hollywoodiano demais. Tá meio fora. Tá meio tipo filme Constantine. Tá meio uns absurdos rolando. Não, pastor, para! Ele faz de tudo para que a gente venha ignorar o mundo espiritual e também a batalha espiritual. Ele faz com que a gente pare de olhar ou buscar as coisas espirituais e faz com que a gente olhe somente o natural. E isso aqui, meu querido, é algo muito sério. O inimigo faz a gente focar totalmente, completamente o natural e esquecer o espiritual. Ele faz a gente focar o nosso problema, faz a gente focar as circunstâncias, faz a gente focar as questões que nós estamos vivendo, e nós ficamos dentro de nós angustiados, crise de ansiedade, com todas as questões fuzilando a gente, rasgando a gente por dentro. E ele fala para você: não tem como a tua vida mudar. Aí você vem no culto, Deus vai mover. Não, isso aqui não é para você, é conta carochinha, é papo de pastor para poder juntar a galera. Não, o seu problema é real. Olha o seu problema, esquece Jesus, esquece o mundo espiritual, esquece o que Deus pode intervir, esquece o que Deus pode agir. Abandone. Sabe o que ele está fazendo? Não pode ter ferreiro na sua casa. Não pode ter ferreiro. Se tiver ferreiro, vai ter contra-ataque. Então a primeira coisa que ele faz: ignore o mundo espiritual. E aí isso me faz um detalhe, porque Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo 12: por
Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue. Então aqui já ficou a dica, quem quiser pegar os negócios, comprar os negócios, aí vai de cada um, amém? Mas a nossa luta não é contra carne ou sangue. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra carne ou sangue, sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, que agem aonde, gente? Nas regiões celestes. Então o que nós estamos falando aqui não é de uma questão física, não é de uma questão de eu e você catarmos agora, pastor, tem que ter espada, tem que comprar 12, Glock, .9, .40, pau, o que for, aí a escolha é de cada um. Tem umas coisas estreitando, mas aqui não é isso. O foco é a questão espiritual. Então aqui o apóstolo Paulo está falando: ei, a nossa luta não é física, a nossa luta é espiritual. E se a luta é espiritual, como que eu tenho que guerrear? Com armas espirituais. Agora, se eu ignoro o mundo espiritual, esse mundo, esses dominadores deixam de agir? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, igreja? E a pergunta é: quem está vencendo? Se existe dominadores, se tem potestades, tem principados, tem dominadores contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, se eu estou ignorando, você acha que isso deixa de existir? Claro que não. Toda essa influência vem na minha casa e na sua vida para tentar derrubar a gente todos os dias. Só que nós estamos numa fase onde nós, como igreja, eu falo agora corpo de Cristo total, onde as pessoas estão simplesmente ignorando o mundo espiritual. Hoje é aquele: faça você mesmo na força do seu braço. Vai que você consegue na força do seu braço. Busca essa força interior dentro de você, do teu eu, e vai para cima. Alcança, parceiro, aonde você vai? É igual Davi. A pessoa chega, os caras falam tanto de Davi. Davi que matou o gigante. Mano, não foi o braço de Davi que matou o gigante, foi Deus com poder sobre ele que enfrentou o gigante. Você acha que aquele garoto: e aí, gigante, vou pegar você hoje, mano, 3 pelinhos no peito, aqui é nóis, hein, mano, vou te derrubar. Você acha? Ele mesmo falou: você vem contra mim com espada e escudo, mas eu vou na força do Senhor dos Exércitos. Ele falou: você vem contra mim com algo físico, o que eu estou vendo é um gigante, o que eu estou vendo é uma espada, o que eu estou vendo é uma lança gigante. Parceiro, que peitoral trincadão. Mas eu vou falar uma coisa para você: você pode vir do jeito que você quiser, eu não ignoro o mundo espiritual. Eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que move na minha vida, eu sei aquele que me fortalece, eu sei aquele que vem sobre mim trazendo força necessária para poder derrubar cada gigante. Então aqui nós vemos alguém que não ignorou o mundo espiritual. Só que hoje, como eu falei, as pessoas ignoram, simplesmente ignoram. Então a primeira estratégia do inimigo: fazer a gente ignorar o mundo espiritual. Olha somente para o teu problema e viva de forma natural. É isso que ele faz. Para que você vai pedir oração, pastor? Se o problema é teu, você tem que morrer com ele, não vai mudar nada. Isso não serve para você. Ele está querendo tirar os ferreiros da casa. Não pode ter espada. Não pode. Segunda estratégia que eu vejo que ele faz com que as pessoas não estejam preparadas para a guerra. E aqui eu diria que é um passo a mais. A primeira é aquele grupo que faz com que ele não acredite no mundo espiritual. Vou no culto, mas vou lá, acho maneiro, legal, uma energia positiva, dá um bah. Mas e aí? É só isso, maneiro. Em nome de Jesus, os olhos vão se abrir. Existe um mundo espiritual, tem tudo isso aqui, ó, querendo derrubar a gente. Tudo isso. Só que nós estamos no time que já venceu em nome do Senhor Jesus, amém? Mas não é porque a gente está com Jesus que os caras vão deixar quieto. Você não pode negligenciar a batalha, não pode negligenciar o mundo espiritual. Segunda coisa que eu vejo aqui: primeira é negligenciar, segunda, que eles não estejam preparados para a guerra. Vocês não têm ideia de como que o inimigo celebra, se é que eu posso usar essa palavra que ele celebra. Não sei se eu posso falar, eu vou falar que o inimigo ama. Não tem nem amor no bicho. Mas você não tem noção de como que o inimigo celebra quando eu e você não conseguimos ter contato com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, nós vamos ver aqui para frente, ela é aquela que é o nosso alimento.
ela é aquela que transforma as nossas vidas. É a palavra de Deus em nós que traz mudança, com o precioso Espírito Santo agindo. Então o inimigo, quando olha para mim e para você e fala assim: não leu a Bíblia hoje? Ou já está um mês, uma semana, quanto tempo for não leu Bíblia? Continua assim, meu querido. Vai para a batalha totalmente desarmado, não sabe nem o que está à tua disposição, não sabe nem quem é Jesus, chama Jesus de Genésio, não tem noção quem é. Uau, continua assim, uau, continua tendo a falsa ilusão de que tua vida está indo bem, mas no fundinho está tomando um couro, porque tem áreas que vão bem e outras que não vão. Não, uma hora vai dar boa, mas o que nós estamos fazendo para realmente dar boa? Ele celebra quando nós nos deixamos, quando nós deixamos de nos alimentar da palavra de Deus. Pois Ele sabe, se essa pessoa ler a palavra de Deus, a palavra do Senhor é viva e eficaz, ela vai penetrar ao ponto de separar alma e espírito. Ele vai enxergar porque ele foi desenhado por Deus. Se ele ler a palavra, ele vai ter revelação de quem ele é nessa terra. Se ele ler a palavra, ele vai entender que ele não é um ser humano jogado no planeta, ele é alguém desenhado por Deus com plano e com propósito. Ela não pode ler a Bíblia. Se ela ler a Bíblia, ela vai entender que ela é uma mulher de Deus, que tem uma unção poderosa. Deus tem um plano para ela. Não, ela não pode ler a Bíblia. Ela tem que continuar remoendo aquelas amarguras, aquelas questões dentro dela. Não, ela não pode ter contato com a palavra, porque se ela ler a palavra, ela vai entender as ferramentas que Deus tem para ela. Ele não pode ler a palavra. Se ele ler a palavra, ele vai ver as bênçãos que o Senhor tem para derramar sobre ele. E o inimigo faz de tudo para que a gente não venha de forma alguma ter contato com a palavra. E nós achamos que é uma coisa normal. Cara, foi muito corrido, não deu tempo não. Deu não. E nós estamos nesse momento simplesmente aqui tomando um couro. Você não tem ideia de como que o inimigo celebra quando a gente dá aquela velha desculpa de ir para a igreja. Tem situações, meu querido. A gente não consegue ir aqui todo dia, não dá. Mas pelo menos uma vez por semana a gente consegue. Quem consegue vir duas mais, glória a Deus por tudo isso. Mas as velhas desculpas, o inimigo ama. Uau, isso, fala que não aguenta mesmo, fala que está cansado. Você teve tempo para tudo e todos a semana inteira. Para aquele que pode mudar a tua história, você não tem tempo. Continua assim que está demais, estou amando, aleluia. Está demais. Para que buscar? Para que ir? Porque Ele sabe, se a gente vem, o que vai acontecer? Algo está sendo liberado do altar para as nossas vidas. Porque quem não negligencia o mundo espiritual, sabe que aquilo que está sendo lançado é para a nossa vida. Aquilo que está sendo lançado vai ser aplicado na minha vida. Aquilo que está sendo lançado, eu vou tomar posse e eu verei a minha vida completamente transformada. Eu sei que no meio de um culto, uma palavra que pode ser liberada, pode mudar completamente áreas da minha vida. A minha vida é em todo momento a oportunidade que nós temos. Mas você não tem ideia de como que Ele ama isso. Não vai, porque mais uma vez você está despreparado para o campo de batalha. A gente acha que é brincadeira. A galera acha que é brincadeira. Não, pastor, mas aí está pegando demais, pastor. Na verdade, eu tenho Deus no meu coração e eu busco Ele aonde eu quiser. Concordo com você. Mas a pergunta é: você tem realmente buscado? Você tem realmente contato com a palavra? Você tem realmente clamado? Ou aquela oraçãozinha de manhã, tamo junto, aleluia. Ou para ser mais espiritual ainda, tu sabes. Essa é a melhor. Tu sabes. Mas claro que Ele sabe. Só que a gente esquece algo que eu já vou falar aqui para vocês. Deus, Ele estabeleceu princípios que Ele não pode quebrar. Deus estabeleceu princípios que Ele não pode quebrar. Por exemplo, Deus força um ser humano para fazer o que Ele quer, sim ou não? A galera deu uma hesitada aí, hein? Vamos pensar. Deus força a pessoa para fazer o que Ele quer, sim ou não? Não. Deus fez o ser humano com algo chamado livre arbítrio. É livre escolha.
Você e eu escolhemos o que nós queremos, fazemos, comemos, aonde for. Nós escolhemos. E a palavra fala que Deus, Ele fez os céus, os salmos, Ele fala assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Aí a pergunta que fica para nós é: os céus são os céus do Senhor. No céu, Deus faz a vontade dEle, plena e perfeita e ponto final. Mas na terra, Ele não faz exatamente aquilo que Ele quer, a não ser aqueles a quem Ele entregou, clame para que Ele venha. Quando Jesus falou para a gente: quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estais no... Pai nosso que estais no... santificado seja o teu nome. O que Ele falou? Venha a nós o teu... Por que ele não falou assim: quando vocês forem orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, não se preocupe, a tua vontade está sendo feita aqui, já era, o teu reino está aqui, acabou, já era. Ele falou: não, venha a nós o teu reino. Se você não clama, ele não vem. Em Apocalipse, mais um textinho para você pensar. Em Apocalipse, Jesus está na porta da igreja batendo. Ô galera, só para lembrar, eu sou o dono da house aí, mas vocês me colocaram do lado de fora. Por que Jesus não enfiou o pé na porta da igreja e invadiu? Porque Ele não faz isso, Ele não quebra princípios. Aí fica a pergunta: Deus tem poder para transformar tudo? Sim ou não? Sim. A pergunta é: Ele invade? Não. Se eu não clamo, como tem mudança? Se eu não busco a oração, o clamor de Deus: venha o teu reino na minha casa, venha o teu reino na minha família, venha o teu reino nas minhas emoções, venha o teu reino na minha empresa, venha o teu reino na minha área financeira, venha o teu reino no meu emocional. Se eu não clamo, como vem? Ele não invade. Por isso que eu e você não podemos de forma alguma ignorar. A galera acha que o inimigo, meu querido, é tipo assim: ele dorme no ponto. Não, o inimigo não dorme no ponto. 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, de vez em quando dá na telha, ele aparece aí para poder causar alguma coisa. É isso que está escrito, gente? Não. Ele fala: o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele não dorme. Ei, espíritos não morrem. Espíritos malignos, tá, gente? Não morre, espírito não morre. Anjo não morre, parceiro. Não fica achando que eles vão de noite. Não, vamos dormir aí, galera, tá pesadão aí, parceiro, para. Enquanto não vê destruída a minha, a sua casa, a minha, a sua vida, a minha, a sua identidade, a sua empresa, o seu negócio, cada da sua vida, ele não vai parar. Agora a pergunta é: diferente de Deus, presta atenção aqui em mim, diferente de Deus, você acha que o inimigo bate na porta? Tudo bem, prazer, Satã, diabo, fedido, capiroto, estou aqui para poder ver se você poderia abrir, para a gente poder causar um pouquinho na sua casa, no seu casamento, trazer uma confusão. Você poderia abrir a porta para a gente poder vir? Você acha que vai fazer isso? Ele não. Ele simplesmente invade. Ele simplesmente vai. Agora a pergunta que eu faço para você é: se não tem proteção, ele faz o que ele quer. Agora quando se levanta alguém: opa, peraí, aqui não. Eu sei que existe um mundo espiritual. Eu sei que eu tenho problemas fisicamente aqui vendo. Estou vendo do natural, tem problema, tem bomba. Mas eu entendi, não é na força do meu braço, é na força do meu Deus. Eu entendi que o Senhor tem algo para mover na minha vida. Então eu não estou aqui agora sem espada. Eu não estou aqui agora sem lança. Eu não estou aqui agora sem estratégia. Eu não estou aqui simplesmente ignorando aquilo que você está agindo. Muito pelo contrário, eu sei quem você é. Você veio para roubar, matar e destruir. Mas eu estou com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Eu estou com
aquele que está comigo, me protegendo e me guardando. Eu estou com aquele que está me blindando, porque eu tenho lido na palavra dele: cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Eu sei que ele é o escudo para aqueles que confiam nele. Eu sei que ele é aquele que traz renovo, força para aqueles que estão cansados. Porque você leu a palavra. Agora um crente que nem lê a palavra não sabe nem como guerrear, não sabe nem como fazer, não sabe nem como agir, não sabe nem como orar. Mas quando você se enche da palavra, quando você entende que existe um Deus que está sobre a tua vida, você fala: Senhor, aqui estão as circunstâncias que eu estou enfrentando, mas agora eu clamo: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O meu casamento está passando por situações, os meus filhos estão passando por situações, mas eu sei o Deus que eu sirvo. Satanás não vai tocar, o inimigo não vai agir, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu sei o Deus que pode mover na minha vida. Se você quer, dê uma salva de palmas ele bem forte, aleluia. Lembro de um culto uma vez, lá em Curitiba, para você ter uma ideia de que é um mundo espiritual. Se nós, nesse exato momento, conseguíssemos ver com discernimento espírito, é um campo de batalha. A hora que vocês veem todo o culto eu orando, ou quem está orando, nós repreendemos toda ação maligna e satânica. Nós pedimos, todo culto eu vou fazer a mesma oração que você vai se ligar: Senhor, nós damos uma ordem, Satanás e seus demônios, pega tudo que é de vocês, ato em retirada, vão para abismo ou para onde Jesus Cristo ordenar. Estou dando comando. Eu, pastor, e eu somos os responsáveis dessa casa. O Senhor nos deu autoridade sobre essa casa. Então, por nos dar autoridade, é a hora que nós temos que exercer a autoridade. Porque a autoridade só é autoridade quando você a usa. Tem muito crente que sabe que tem autoridade, mas não consegue exercer a autoridade. A autoridade só é autoridade quando você a usa. Então a gente não pode negligenciar jamais a batalha espiritual. De nós estarmos aqui hoje, glória a Deus, é uma guerra no mundo espiritual para poder vir. Vocês que servem no ministério, você não está só numa escala servindo no ministério. Porque eu vou te contar uma história de um culto que aconteceu, para a gente poder ver como o negócio é real. Eu estou pregando, até hoje eu lembro, tinha a ver com o reino de Deus. Não era a mesma mensagem, era outra mensagem, mas como o reino de Deus. A hora que eu estou aqui no altar pregando, falando com a igreja, daqui a pouco eu escuto a câmera de cima caindo. Pum, lá embaixo. O altar de Curitiba é mais ou menos dessa altura aqui, assim, ó. Dessa altura. Não, deixa eu ver. Não, um pouquinho maior, é isso aqui. Então é mais ou menos isso aqui, assim, ó. A câmera caiu. Na hora que a câmera caiu, eu olhei. O cameraman fez isso aqui, ó. Ele ia cair de cabeça. O cara catou e segurou ele. Ele estava branco, igual folha de sulfite. Na hora já falei, tomou flechada no meio do peito, no meio do culto. Pegaram ele, levaram para o canto. Chamei do lado. Falei: queridão, como quem ama a tua vida, bate o papo real. Qual é a brecha? Não, pastor, bate o papo real. Você tomou flechada no peito, eu vi. O que está acontecendo? Você pode continuar escondendo de mim. Para mim, a minha vida está uma bênção. A tua é que está uma treta que deu para vir aqui. Então você escolhe o que você quer fazer. Eu estou na boa, eu vou dormir de boa. E você? O zoião desse tamanho. Então, pastor, eu vou te bater a real. Estou numas fitas erradas com uma menina aí, os negocinhos zoados. Eu falei: você viu? O culto está rolando, você tomou flechado no peito, você ia cair de cabeça lá embaixo. Fez assim, gente, assim, ó. Imagina, o cara está aqui filmando. A câmera caiu, o cara faz assim, ó. O maluco catou e segurou. Não dá para negligenciar o mundo espiritual. Aonde vocês estão servindo em cada canto, tinha no infantil, atalaia lá fora, galera do louvor, a área que for, não dá para vacilar, é campo de batalha. Não estão brincando de clube, de qual vai ser a melhor igreja em Foz do Iguaçu, não.
Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, para que haja o maior número de pessoas salvas pelo Senhor Jesus, para que haja famílias transformadas, lares restaurados, pessoas que estavam perdidas voltando para o plano original de Deus, pessoas que achavam que a vida não prestava mais, são alcançadas pelo Senhor. Então aqui o inimigo não dorme, mas nós estamos com aquele que é maior que o inimigo, nós estamos com aquele que vai à frente e move montanhas. Você está com aquele que abre porta onde não existe porta, você está com aquele que tem poder para andar sobre as águas, você está com aquele que abre o mar diante de você, você está com aquele que para o sol, lua, estrela, para que um povo vença uma batalha. Esse é o Deus que a gente vença, mas para isso, esse é o poder de Deus. Mas Ele fala para mim, para você, e aí, você acredita, você busca. Eu não sei qual é a tua reação, mas a minha é: Senhor, hoje eu estou preparado para a batalha, hoje eu me levanto para a guerra, hoje eu sou aquele que falo: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, para que o Senhor vá à frente e mova poderosamente. Se você quer, dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Porque nós olhamos, é interessante que o apóstolo Paulo, ele em Efésios capítulo 6 que nós lemos ali, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, ele fala que nós temos uma armadura de Deus. Quem já leu esse texto? Legal. Efésios capítulo 6 versículo 11, ele fala assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas de quem que é, gente? É físico ou é espiritual? É físico ou é espiritual? O inimigo é físico ou é espiritual? O inimigo é físico ou é espiritual? Aonde que eu guerreio? Aonde que eu guerreio? Ainda que eu esteja no físico, nas regiões celestes, é onde há guerra. Então eu preciso aqui clamar para ti. Então ele fala assim, só que interessante, que primeiro o apóstolo Paulo fala de revesti-vos de toda a armadura de Deus. Essa palavra revesti-vos de toda a armadura, essa palavra significa entrar numa roupa, vestir-se. E é interessante, depois você pode ler em casa, na sua Bíblia, que toda vez que ele vai falar da armadura, ele fala assim, ó: tomai o capacete, tomai isso. Ele não fala, obrigado minha linda. Ele não fala, presta atenção, depois você pode ler, vê lá em casa. Aqui ele fala, revesti-vos de toda a armadura. Então ele fala assim, coloque, é como se fosse entrar numa roupa, vestir-se. Você repara que o texto não fala, não se preocupe, vocês já têm uma armadura e ponto final. Ele não fala isso. Pode ler. Ele não fala, você já tem uma armadura. Revesti-vos. Se veste, busque. Porque isso é físico ou é espiritual? Então se é espiritual, eu tenho que acessar pela fé. Então quando eu estou no meio daqui, que o apóstolo Paulo está falando, fica achando que a armadura vai vir do nada. Chegou, valeu, fechou, foi. Você tem que querer vestir ela. Agora ele começa a falar para a gente se revestir ou se vestir essa armadura. E ele fala que armadura é essa? Efésios capítulo 6 versículo 13. Portanto, olha a palavrinha que eu falei lá para vocês, quantas vezes vocês vão ver lá escrito: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Porque não é só uma batalha, tem que permanecer até o fim. Posso ouvir um amém? Meu irmão, não adianta, só vence quem cruza a linha de chegada. Só vence quem cruza a linha de chegada. Falar que venceu e não acabou, não cruzou nada. Só vence quem cruza a linha de chegada. Próximo texto, 14, por favor. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre, repete comigo, sempre. Sempre. Pastor, é de vez em quando? Não, é quando, gente? Sempre. Presta atenção aqui. Sempre é
sempre. Não é de vez em quando. Embraçando sempre o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nossa, pastor, mas eu nunca vi dardo nenhum na minha vida. Male eu vi alguma coisa. Não é porque eu não vejo que não existe. Você e eu não temos ideia de quantas armadilhas o inimigo arma para a gente poder cair nela. Quantos dardos inflamados, são dardos. Imagina um arqueiro, alguém que está jogando algo para tentar, eu quero acertar de alguma forma, mas o escudo da fé tem que estar em pé. Tem que estar em pé, você não pode baixar. Baixou o escudo, acontece o quê? Toma no peito, igual o irmão lá que eu falei do culto, tomou no peito, ó. Ia cair de cabeça. Não dá para brincar. Aí ele fala: tomai também, ó, mais uma vez aqui a palavrinha, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se nós olharmos aqui, essa armadura tem duas finalidades. Essa armadura tem a parte defensiva e a parte ofensiva. Se você olhar aqui, a parte defensiva é o capacete, cinto, você vê couraça, fala das sandálias. Na verdade aqui você vê que são perneiras metálicas, ela cobria a parte da perna e também tinha um sapato onde protegia o cara de poder andar, e também tinha um escudo. Tudo isso aqui, meu querido, é defensivo. Agora, o que essa estrutura significa? Tem muito crente que já falou tomar armadura, mas não sabe nem para que precisa. Meu irmão, está no meio do campo de batalha. Capacete tem a ver com o quê? Com a nossa mente. Qual é o maior campo de batalha que a gente tem? Na mente. Como imagine em sua alma, assim ele é. O inimigo lança a todo momento semente mentirosa. Você não presta, você não serve, não vai dar em nada, não vai ter no quê. Ele vai arremessando. Isso, seu casamento nunca vai mudar. Isso, essa área nunca vai romper. Isso, é na mente. Por isso que tem que estar com capacete. Agora está com capacete, ele lança a ideia. Você fala: aqui não, aqui tem alguém blindado, aqui tem alguém que tomou o capacete. Na minha cabeça ele vem com papinho furado. Não, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei quem eu sou em Jesus. É estar com capacete, está protegendo a sua mente. Você entende quem é no Senhor. Ele fala do cinto, daquilo que segura tudo, que simplesmente trava. Ele fala da couraça. A couraça era um acessório que protegia o peito e as costas. Isso do peito fala das suas emoções, fala de você blindar suas emoções, o coração, as emoções, a alma. O inimigo brinca hoje em dia com as emoções da galera. Isso não fala que você foi diagnosticado com crise de ansiedade, fala que você tem. Toma posse dela, que é tua, filha. Toma posse que essa crise é tua. Isso, fala de boca cheia: eu tenho crise de ansiedade, uau. Eu tomo Rivotril na veia, uau. Tomou posse da enfermidade? Tomou posse do diagnóstico? Vocês percebem como é sutil, gente? Sim ou não, gente? É sutil. Sutil. Curta essa depressão. Não, então tá ligado, tem que tomar uns remédios, sou mó depressivo e tal, tá, mas o que você está fazendo? Não, estou indo no médico. Bacana, show de bola. Você está lidando com a parte física. E o espiritual, você está fazendo o quê? Ah, tem que fazer alguma coisa? Não, continua assim, abraça ela. Continua, vai ser da hora, gostoso. Você acha que é isso que Jesus tem pra gente? Não. Então aqui o peito protegia as emoções e as costas. Vai ter hora que tem gente que vai trair você. Tem pessoas que vão dar punhalada. Tem pessoas que vão fazer coisas. Você vai ter que estar preparado, estar blindado, para não querer afetar você. Vai ter que estar protegido. O inimigo vem muitas vezes na surdina para querer tocar a minha, a sua vida. Aí ele fala de perneiras, ou do sapato que protege a parte da frente da perna. Isso fala da nossa caminhada, que também tinha um calçado. Tudo isso aqui era uma proteção. Só que era uma proteção. Aí a parte ofensiva, tudo que eu falei era a parte defensiva. E o que era a parte ofensiva? É espada.
E o que é espada? É palavra. Então quando o inimigo vem lançar um pensamento na minha mente para querer me derrubar, não, está blindado, tem capacete. Vem querer afetar as emoções, não, aqui está blindado. Quer dar punhalada? Aqui está blindado. Quer pegar nos meus... aqui está blindado, você não vai brigar. É agora que eu vou fazer? Ficar só apanhando? Não, meu irmão, eu vou usar a espada que Deus me deu. E a espada é a palavra de Deus. É hora que você guerreia, é hora que você exerce aquilo que o Senhor colocou sobre a tua vida. Só que tem muito crente que tem armadura, até fala que tem a palavra, mas não usa nada da armadura, muito menos da palavra. Acha que a armadura é para poder bater selfie. Nós de armadura com Jesus. Nós com Jesus, armadurinha. Depressivo, mas com armadura. Hoje as pessoas parece que elas têm prazer de falar das coisas naturais, seja enfermidade, seja problema o que for, e como se não tivesse solução. Sabe o que a gente está fazendo? A gente está limitando o poder de Deus de agir na nossa vida. Quem aqui que vocês conhecem no mundo que já abriu um mar no meio? Quem aqui que você conhece que já andou sobre as águas? Quem aqui que nós conhecemos, que homem, que ser humano que você conhece, que simplesmente parou o céu, lua, estrela, tudo para um povo? Quem que você conhece? Ele consegue mexer com aquilo que nós achamos que nunca ninguém conseguirá mexer. Esse é um Deus que a gente serve. É um Deus das causas impossíveis. Eu não estou aqui de forma alguma menosprezando pessoas, de repente, que estão passando uma situação difícil. Eu estou querendo provocar você para dizer: existe algo maior, de um Deus extraordinário que pode mover na sua vida. Para de falar, eu tenho problema, essa é a minha situação. Não, fala, eu fui diagnosticado, a situação é essa, mas eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que move na minha vida. Mas agora a pergunta é: você tem a armadura e você tem agora a espada. Isso não é a guerra. Isso não é a guerra. O apóstolo Paulo fala na sequência do texto aonde está a guerra. Ele fala na sequência do texto, depois que ele falou lá no 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí versículo 18, coloca o 18: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Aqui é o fight, aqui é a guerra. Então ele fala: você pegou o capacete? Check. Você pegou o peitoral, couraça? Check. Pegou o cinto? Check. Pegou sandália? Check. Pegou o escudo? Check. Pegou a espada? Check. Tá bom, e aí vai fazer o quê? Bater selfie? Não. Agora com toda oração e súplica. Agora é a hora da guerra. Agora é a hora do fight. Sabe o que ele está falando? O inimigo está querendo deitar e rolar para querer derrubar a tua casa. E aí você vai fazer o quê? Vai ficar parado? Deus tem poder para agir, mas lembra, Ele não quebra princípios, Ele não vai invadir a casa de ninguém. Ele fala o quê? Clamai a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. É quando você clama, Ele vem. Quando você ora, Ele vem. É hora que eu e você fazemos isso. É hora de nós guerrearmos. É por isso eu falo para você, o quanto eu e você estamos orando pela nossa casa, o quanto você tem orado pela tua enfermidade, para Deus trazer cura, o quanto você tem orado para a situação mudar, seja a área que for. Nós estamos negligenciando muitas vezes a batalha espiritual. Por isso que no aconselhamento eu falo para você: lê tua Bíblia e vai orar, porque você está se preparando, você está entrando para a guerra. E na guerra, meu irmão, você não vai sozinho. O Senhor está aqui, tem armadura, escudo, espada, tudo que o Senhor falou, eu tomei, eu peguei para mim, eu me revesti, eu coloquei, tem espada. E agora eu vou para a oração, e a oração é a hora da guerra. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino no meu casamento, venha o teu reino na minha saúde, venha o teu reino na minha casa, venha o teu reino na minha empresa. Eu clamo a ti, Senhor. É a hora da guerra, é a hora que Deus move sobre a mim, sobre a tua vida. Se você quer, dê uma salva de palmas a Ele, aleluia. Para a gente poder fechar aqui, pode vir já. Para mim, uma das melhores ilustrações de tudo isso, da guerra, da batalha, não tem como não fechar com ele. Livro de Daniel. O livro de Daniel, para mim, meu querido, presta atenção aqui em mim. A galera é a mesma de sempre, você já sabe quem são eles. Olha para mim, você já sabe quem são eles. Você já está aí.
Olha para mim. O livro de Daniel, para mim, é uma ilustração incrível do mundo espiritual. Primeiro que é um livro profético incrível. Quem fez o Mergulhando na Palavra ano passado viu quantas revelações tiramos dali. Esse ano, segundo semestre, Mergulhando na Palavra, vem aprender de Bíblia, que vai ser bênção em nome de Jesus para a sua vida. Tem um momento que Daniel está pedindo para Deus uma direção sobre algo. Na verdade, sobre entender a visão. Sobre entender a visão. E o texto nos mostra algo muito interessante. Daniel capítulo 10, versículo 12, ele fala assim: então me disse, apareceu o anjo do Senhor, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o dia em que aplicaste o coração, presta atenção nisso, porque desde o dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Então peraí, ele não fala que Daniel, só porque você era você, eu vim porque nós estamos juntos, aleluia. Não, ele falou, não, vamos ler bonitinho para você entender como que é. Porque desde o primeiro dia em que você não ficou fazendo nada, bateu tua série de ponta a ponta, round 6, você fechou todos os episódios de tudo, você bateu geral, você não tocou nem na palavra, você não fez nada, porque eu te amo, eu simplesmente vim, porque você não precisa fazer nada, nós estamos juntos. Ele não fala isso. Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, então fala de alguém de dentro para fora desejando algo da parte de Deus. Estou querendo. E a humilhar-te perante teu Deus, Senhor, eu estou aqui derramado, eu estou aqui entregue, Senhor, dentro de mim tem algo, Senhor, eu sei, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma luz, eu preciso de algo do Senhor, eu estou completamente entregue, é o Senhor quem traz direção na minha vida, é o Senhor quem move na minha vida, é o Senhor quem faz sinais, prodígios e maravilhas. Ele está clamando, está pedindo. Aí ele fala, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então você imagina, um cara está aqui na terra, começou a falar, a orar, a se entregar diante de Deus, o anjo está falando para ele, por causa das tuas palavras foi que eu vim. Quantas vezes Deus está esperando o nosso comando e a gente não fala nada? A gente prefere reclamar do problema, xingar a Deus muitas vezes, o Senhor não me ama, o Senhor não quer, ao invés de dobrar o joelho e atrair o céu para a terra, atrair o céu para a terra, atrair o céu para a terra. Põe um outro texto. Mas o príncipe do reino da Pérsia, isso aqui, o que ele está falando aqui é um espiritual, é um principado da Pérsia. Você lembra que nós lemos um texto? Mas a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades. Aqui é um príncipe no mundo espiritual. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então olha só, presta atenção. Daniel, desde o dia em que você começou a aplicar, volta o 12. Desde o primeiro dia em que aplicaste as tuas palavras, e por causa dela eu vim. Do dia que você começou a orar, já foi liberado, eu vim. Só que na hora que eu estou trazendo a mensagem, no mundo espiritual tem resistência, porque não fica achando, parceiro, que não é que Deus não quer responder, o inimigo não dorme, está ao nosso derredor, ele não dorme, está resistindo. Ele me resistiu, por quanto tempo resistiu aqui, gente? 21 dias. 21 dias resistindo. Então foram 21 dias de batalha. Quando foi a última vez que você orou firme? 21 dias por uma coisa específica. Ô pastor, tu sabes, aleluia. 21 dias. Aí o que aconteceu, Daniel? Porque você não desistiu. Porque ele fala que ele não fala que desistiu, ele simplesmente começou a orar e foi. A hora que aquele anjo que está vindo viu que não ia aguentar o príncipe da Pérsia, o principado que estava ali, o Senhor enviou Miguel. Miguel é um dos primeiros príncipes. Põe o próximo texto, por favor. Miguel é um dos primeiros príncipes. Então o que aconteceu? Patente espiritual.
Tô tentando entregar a mensagem, mas tem aqui um principado. Eu sou alguém. Existe hierarquia no mundo espiritual, que não fica achando que não. Se aqui não vai dar, não dá. Mas porque você continuou orando, Daniel, presta atenção. Porque você continuou orando, clamando, uma patente no mesmo nível para poder derrubar aquele bicho veio. Porque você lembra que os demônios também eram anjos, tudo caído. Era patente. Imagina Miguel olhando para aquele príncipe da Pérsia. Você estava com a gente, agora você não está, né, mano? Miguel simplesmente remove, simplesmente parou. Aquela resistência que havia, já não havia mais. Agora, Daniel sabia de tudo isso, sim ou não? Sim ou não? Não. Daniel não sabia de nada, ele estava lá na terra assim, ó. Senhor, na boa. Cara, cadê? O Senhor não vem. O Senhor não move. Ele não está tendo nem ideia do que está acontecendo no mundo espiritual. Você não tem ideia de o que está acontecendo no mundo espiritual quando você ora para Deus libertar a tua família. Você não tem ideia da guerra que está acontecendo no mundo espiritual para Deus vir com cura sobre as nossas emoções. Você não tem ideia. É uma guerra no mundo espiritual. Só que sabe o que acontece? Na hora que o anjo fala para ele: por causa das tuas palavras é que eu vim. Aquele homem começou a orar. Enquanto a resposta não veio, ele não parou. Eu falo para você hoje: nós não podemos negligenciar o mundo espiritual. Nós não podemos estar desarmados para a guerra espiritual. Você e eu temos que ser uma geração preparados para o campo de batalha, forjados em Cristo Jesus, falando: Senhor, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou desejar, seja feita a tua vontade, venha a nós o teu reino. Eu clamo a ti, Senhor, venha sobre nós o teu reino. Venha sobre nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Essa noite é uma noite de você falar: Senhor, chega, hoje eu me levanto como uma geração preparada para a batalha. Uma geração que vai orar pela família, uma geração que vai orar pelos filhos, uma geração que vai orar pela empresa, uma geração que vai orar pelas emoções. Eu não vou negligenciar a batalha. Eu me levanto com Deus Todo-Poderoso, que pode mover o impossível. Aleluia. Despertar. Essa é uma noite de você abrir os seus olhos. Essa é uma noite que você tem que olhar para a tua vida e pensar muito bem: como que eu estou me comportando nesse campo de batalha? O inimigo não dorme. O mundo espiritual é real. Deus tem promessa para minha vida, mas Deus não vai invadir minha vida. O que eu estou fazendo hoje? Quais têm sido as minhas atitudes? Desculpa ter que te falar isso, mas eu preciso ser bem claro. Só ficar chorando não resolve nada. Pô, pastor, que insensível. Não, eu chorei muitas vezes, várias situações. Mas choro e desespero não atrai a glória de Deus. Sabe o que atrai? É um coração que clama: Senhor, a lágrima está escorrendo, o peito está apertado, o gigante está vindo, mas eu sei o Deus que move na minha vida, e pela fé eu acesso tudo que o Senhor tem para esse campo de batalha. Senhor, derrama as armas necessárias, derrama as armas necessárias. As nossas armas não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus para derrubar tudo que tem se levantado contra o nosso Deus. Então, Pai, libera hoje toda a estrutura para a batalha. Do leão Judá até ao rugir, do leão Judá até ao rugir, do leão Judá até ao rugir, do leão Judá.
fazer uma oração primeiro para você que ainda não recebeu Jesus como o Senhor da sua vida. Para você que hoje decide receber o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. Ele nunca vai invadir a vida de ninguém. Eu posso até falar, não Senhor, eu estou contigo, amém, legal, show. Mas a palavra de Deus é muito clara e Ele fala que aquele que recebe Jesus como o Senhor da sua vida, aí sim o Senhor passa a reinar sobre essa vida, passa a ser sim o Senhor dessa vida. Quando nós confessamos com os lábios, cremos no coração que Jesus, Ele é o Filho de Deus, que Ele veio a esse mundo em carne, Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje Ele está vivo. É nessa hora